Samuel, versículo 9. Glória a Deus. Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador, pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo, santo é o nome do Senhor. A único que é digno de receber a honra e a glória. Amém? Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz. Pelo que Eli teve por embriagada, e disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então Eli disse: vai em paz, o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: acha a tua serva graça a teus olhos. Assim a mulher se foi no seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor, aleluia, nesta noite. Senhor meu Deus, meu Pai, aqui está, meu Deus, a tua palavra, que venhamos entender nesta noite o que o teu Espírito Santo quer dizer ao meu, ao coração da tua igreja. Que o Senhor venha, Senhor, falar, Pai, nesta noite, Senhor. Abençoa, meu Deus, este culto. Faz na obra o teu mover, Pai, o teu milagre nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor. Diz a palavra do Senhor, aleluia, no início, aleluia, do capítulo, que, aleluia, havia ali um homem Ramataim, aleluia, cujo nome era Eucana. Eucana, ele tinha duas mulheres, uma chamava Ana, aleluia, e outra chamava Penina. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz, aleluia, que Ana, aleluia, não tinha filhos, e Penina tinha filhos. Aleluia. E ali diz a palavra do Senhor que todos os anos Eucana ia até Siló para prestar sacrifícios ao Senhor. Aleluia. Ali ele subia todos os anos com as suas esposas e com seus filhos. Aleluia. Diz a palavra do Senhor, aleluia, que a porção que ele dava para Ana, por ela não ter filhos, era uma porção excelente. Aleluia. Às vezes poderia, aleluia, dele ver que ela não teria filhos, como ela era, aleluia, diz a palavra que ela subia ali triste. Aleluia. Então ele pensava: eu vou dar uma porção excelente, um sacrifício excelente, uma parte excelente para ela. Aleluia, glória a Deus. Só que diz a palavra do Senhor, aleluia, que Penina, por ter filhos, aleluia, elas subiam ali, mas ela irritava Ana. Aleluia. Quem sabe ela não falava: eu tenho filhos. Aleluia, nós estamos subindo com os meus filhos e você não tem. Aleluia. E ali diz a palavra do Senhor, aleluia, que Ana ficava triste. Aleluia, devido àquela situação. Aleluia.
S, ele seria cerrado, que tivesse cortado e separado as partes, não iria unir. Aleluia. Antigamente, gente, tinha muito isso de falar que deixa a porta cerrada. Então, deixa a porta somente fechada. A qualquer momento, um pode, aleluia, abrir a porta. Aleluia, glória a Deus. Então, a qualquer momento, na hora que o Senhor quisesse, ele poderia abrir a madre de Ana, porque foi ele. Aleluia. E a palavra diz, aleluia, que o Senhor é quem abre e fecha. E ele fecha e abre. Aleluia, glória a Deus. Então, aleluia, diz a palavra do Senhor que, aleluia, aquele ano foi diferente. Quando ela estava ali, chorando, aleluia, naquele ano, aleluia, se lamentando, aleluia, não comia, triste, angustiada, aleluia. Eucana chega a falar para ela que se ele não era melhor do que 10 filhos, aleluia, glória a Deus, mas às vezes algo que nós queremos tanto do Senhor, às vezes nós temos tudo, mas tem algo que nos falta, aleluia, glória a Deus. E ali faltava na vida de Ana, aleluia, porque naquela época uma mulher, aleluia, que não tinha filhos, ali era como se fosse uma mulher, aleluia, amaldiçoada. Por isso que ali antigamente, quando a primeira esposa, não importava se o esposo amava ela ou não, se ela não tinha filhos, ele tinha, aleluia, que casar com outra, para gerar a descendência dele. Aleluia, e assim diz a palavra, aleluia. Por isso que Eucana casa com Penina, para ela gerar filhos. Aleluia, glória a Deus. Mas diz a palavra do Senhor que um dia ali, aleluia, no templo, ela se levanta. Aleluia, glória a Deus. E aqui fala que ela se levantou e comeu e bebeu. Então ela já se levantou, posicionada, para fazer algo diferente para o Senhor. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aqui, aleluia, no versículo 7 falava que ela chorava e não comia. Aleluia, mas no 9 ela já se levanta, come e bebe. Aleluia, glória a Deus. E é assim que nós temos que ser, irmãos. Quando nós oramos, aleluia, quando nós perseveramos na oração, aleluia, e às vezes a nossa oração, nós ora, e às vezes Deus não responde, nós temos que, aleluia, se posicionar diferente, falar algo diferente para o Senhor, para que Ele possa atender a nossa oração. Glória a Deus, aleluia. E ali, aleluia, ela chora, aleluia, diz a palavra do Senhor, com amargura de alma. Aleluia, glória a Deus. E então ali não somente é uma oração, é um clamor, é um pedido de socorro. Aleluia, glória a Deus. E às vezes nós temos que clamar diferente para o Senhor, nós temos que pedir para o Senhor socorro. E quando ela ali se humilha diante do Senhor, aleluia, o Senhor, Ele vai atender a oração de Ana, porque ela ali, muitas das vezes, ela ia ali só para pedir o filho. Pedir porque a outra tinha. Pedir, aleluia, porque ela não tinha. Mas ela fala algo, aleluia, que chama a atenção do Senhor. Aleluia. Quando ela fala para o Senhor, aleluia, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a missão da tua serva e de me lembrares e da tua serva, não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Então ela não estava pedindo um filho somente para ela, aleluia, ela estava pedindo aquele filho, mas automaticamente ela estava falando que ela entregaria ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. E ali, aqui fala na palavra do Senhor que ela está ali clamando ao Senhor, aleluia, e ele nem entende, aleluia, o clamor dela, aleluia, e vai dizer que ela estava embriagada. Ele não entende, aleluia, que ela ali ela
Aleluia. Aleluia. E quando ela fala que vai entregar, aleluia, aquele filho, ela até escolhe. Ela fala que é um filho varão. Isso é para nós aprender a orar. Quando nós quisermos alguma coisa da parte do Senhor, nós temos que especificar o que nós queremos para o Senhor. Aleluia, glória a Deus. E ali, aleluia, diz a palavra do Senhor que o Senhor, Ele atende, aleluia, aquele clamor. Porque uniu a oração de Ana, a súplica de Ana, com o propósito que o Senhor tinha. No início dos anos, se o Senhor tivesse dado um filho para Ana, o Senhor não cumpriria, porque ali naquele momento o Senhor precisava de um profeta, de um sacerdote, de um juiz. Aleluia! Então, quando a nossa oração unir com o propósito do Senhor, Ele vai atender a nossa oração. Porque tudo depende dEle. Aleluia! Tudo é para Ele. Quando ela entende que ela tem que entregar aquele filho para o Senhor, porque Ele precisava também. Aleluia! Ele precisava de Samuel. Aleluia! Samuel, aleluia, ele foi um grande profeta, um grande sacerdote, um juiz de Israel. Então ele fez grandes coisas pelo povo de Israel. Aleluia, glória a Deus. E aqui diz na palavra do Senhor que naquela época, aleluia, Israel não estava, aleluia, agradando o Senhor. Aleluia, Eli, ali com os seus filhos, não estava agradando o Senhor. Então o Senhor já estava pensando num sucessor ali. Aleluia, para que pudesse, aleluia, alinhar com os planos de Deus para Israel. Glória a Deus, aleluia. Então, quando nós vemos para a casa do Senhor, nós não vemos somente para pedir, nós temos que entregar para o Senhor a nossa melhor adoração, o nosso melhor louvor. Aleluia. Muitas das vezes, aleluia, Liana estava triste, Ana estava angustiada, aleluia, mas na palavra do Senhor diz que todos os anos ela ia na casa até o templo. Aleluia, ela poderia muito bem falar assim: não, eu estou triste, eu não tenho filho, eu estou aqui angustiada. Pode ir, eu vou ficar. Mas não, mesmo triste, mesmo angustiada, aleluia, mesmo querendo filho, ela ia todos os anos. Glória a Deus. Então, aleluia, não importa o que nós estamos passando, nós temos que vir para a casa do Senhor, porque o nosso milagre vem daqui, do altar do Senhor, é do templo do Senhor. E ela só conseguiu o milagre dela porque ela perseverou, ela não, aleluia, ela não desistiu. Aleluia, muitas das vezes nós pode observar a palavra, quando Eli fala, aleluia, não compreende ela, aleluia, acha que ela é uma filha de Belial, acha que ela ia estar embriagada, ela poderia muito bem virar as costas para ele ou até mesmo responder, mas ela foi humilde. Quantos e quantos nós vemos por aí, aleluia, que por causa de quase nada, por uma palavra maldita, a pessoa sai da igreja. Aleluia, glória a Deus. A pessoa não, aleluia, entende, aleluia, que ali é um propósito do Senhor. Nós todos passamos por um processo, aleluia, e muitas das vezes o Senhor coloca algo no nosso caminho para testar nossa fé. Aleluia. Às vezes o Senhor, aleluia, confundiu Eli ali para testar a fé dela. Aleluia. Para ver, será que ela vai embora? Aleluia ou não? Glória a Deus. E ela honrou, aleluia, com a fé dela. Aleluia, ela perseverou. E assim nós temos que ser. Não importa o que está acontecendo. Aleluia, não importa o que estão falando. Aleluia, não importa se estão acreditando no que nós estamos orando ou não. Aleluia, porque muitas das vezes as pessoas não acreditam. A gente ora, às vezes a gente fala: estou orando por algo. A pessoa desacredita, pensa que o Senhor não vai fazer. Aleluia, mas o Senhor faz sim. Porque, aleluia, a partir do momento que o propósito do Senhor na nossa vida for de acordo com a vontade do Senhor, Ele vai cumprir. Porque muitas das vezes nós pedimos algo e lá na frente, aleluia, nós recebemos
congregava, e tinha uma mulher lá onde que ela congregava, quando ela era lá da outra igreja de Deus Amor, que ela pedia ao Senhor um filho, igual Ana. Quando o Senhor atendeu a oração dela e deu o filho para ela, o que ela fez? Ela começou a não ir para a casa do Senhor, ela colocava tudo em desculpa naquela criança. Aleluia. Então chegou um ponto que o Senhor tirou aquela criança. A pastora fala que a criança morreu afogada. Por quê? Porque ela pedia, mas quando o Senhor deu, ela parou de fazer a obra. Aleluia. Então é assim que o Senhor faz. Por isso que tudo tem que estar de acordo com o propósito de Deus. Nós temos que ter sabedoria, porque muitas das vezes nós queremos tanto algo, mas aquilo vai tirar nós da presença do Senhor. Aleluia. E se tirar da presença do Senhor não é bênção. Aleluia. Não é bênção que nós estamos recebendo. Porque é melhor que às vezes nós, aleluia, vamos para o céu sem filho, sem esposo, mas nós estamos apegados com o Senhor. Aleluia. Nossa salvação é individual. Nossa salvação não depende de filho, não depende de marido, não depende de ninguém da nossa família. Depende de nós. Aleluia. Então nós temos que ter bastante sabedoria quanto a isso, ao pedir ao Senhor. Será que isso que eu estou pedindo vai me tirar da presença do Senhor? Se for, Ele não vai tirar. Aleluia. Infelizmente. Aleluia. Infelizmente Ele não vai dar. Aleluia. Glória a Deus. Porque quando Ana, aleluia, quando o Senhor viu que Ana precisava de um filho e unia com o propósito dele, porque ele precisava de um juiz, de um sacerdote, aleluia, ali o Senhor deu para ela, e ele ainda honrou ela mais, porque diz a palavra mais na frente, no capítulo 2, que ela ainda teve mais 3 filhos e 2 filhas. Então ela entrega Samuel e depois Deus abençoa ela mais uma vez, aleluia, mais 5 vezes, né? Então é assim que o Senhor faz nas nossas vidas, mas por quê? Ela cumpriu com a palavra dela, ela cumpriu com o voto, depois ela voltou lá, ela entregou Samuel até o sacerdote Eli, e ele ficou ali criando ele, aleluia, até ele crescer, aleluia, e o Senhor, aleluia, fazer dele de um grande homem de Israel, aleluia. Então, irmãos, essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração, para nós perseverar, aleluia, em oração, aleluia, para nós não desistir, aleluia, para nós não parar, aleluia, diante, aleluia, das dificuldades, aleluia, para nós olhar somente para o Senhor, aleluia, porque Ana, ela não olhava para a Penina, não olhava, ela chorava, ela não comia, porque muitas das vezes nós passamos luta, às vezes nós choramos, aleluia, muitas lutas que às vezes nós nem comemos também, aleluia, até perde a fome, mas o que nós não podemos desistir é do Senhor, aleluia, desse nós não podemos desistir jamais, aleluia.